Uma pessoa jamais fica velha demais para ouvir histórias. Homem e menino, menina e mulher, jamais velhas demais. Nós vivemos para elas. E fala, pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Feliz ano novo aí pra vocês. Esse é o primeiro vídeo do ano que eu tô postando aqui. Hoje é vídeo de resenha, a primeira resenha do ano, e eu vou falar de O Vento pela Fechadura, do Stephen King. Embora esse vídeo esteja sendo postado agora em janeiro, eu terminei de ler esse livro, na verdade, em dezembro, exatamente na noite de 31 de dezembro eu terminei de ler ele. E eu não postei ele até agora porque eu ainda não tinha conseguido gravar o vídeo, mas aqui está, vamos comentar sobre essa obra maravilhosa, beleza? Esse livro aqui é considerado o livro 4.5 da série A Torre Negra, porque ele é um spin-off da saga. Ele só foi publicado depois que a série já havia terminado, ou seja, o King escreveu ele como tipo um presente para os fãs da série. Ele se passa cronologicamente entre o livro 4 e o livro 5, então é opcional. Muitas pessoas às vezes optam por ler ele depois de ler o Mago e Vidro e antes de ler o Lobo de Cala, e tem gente que prefere ler ele só quando conclui a série. Tanto faz, não é obrigatório ler ele depois do livro 4, mas eu optei por ler ele assim para depois não me confundir. E bem, eu acho que é uma ótima escolha porque esse livro aqui eu achei ele muito bacana. Após os ocorridos no livro Mago e Vidro, após o Ron compartilhar com seus amigos do seu cadete sua história, sua juventude e o seu romance com a Susan, seu primeiro contato com a Torre Negra e com o Homem de Preto, eles passam pelo imenso Palácio de Vidro, continuam seguindo a trilha dos feixes de luz até a Torre Negra. Só que antes de chegarem até a cidade de Cala, que é onde eles vão chegar no quinto livro, que eu ainda não li, eles acabam tendo que acampar em uma cidade fantasma, porque está se aproximando da região uma borrasca, que é uma espécie de tempestade muito forte que destrói tudo que encontra pela frente. Ou seja, eles se veem obrigados a acampar nessa cidade fantasma para se proteger dessa tempestade. E enquanto eles passam a noite no auditório da cidade, que era o único prédio seguro de verdade para eles passarem, o Roland acaba resolvendo contar algumas histórias para os seus amigos do seu catete. E ele compartilha com eles duas histórias. Ou seja, aqui nesse livro temos duas histórias. Uma história dentro de uma história e outra história dentro de outra história. Que no caso é quanto a um evento da juventude dele, que ocorreu pouco tempo depois, após os fatos descrevidos por ele em Mago e Vidro, após o que aconteceu entre ele e a Susan, e uma outra história que é um conto de fadas que a mãe dele, a Gabrielle Deschênes, contava para ele quando era criança, chamado O Vento pela Fechadura. Beleza, agora vamos por partes, como é cada uma dessas histórias que o Roland conta para os seus amigos aqui no livro. O primeiro, que é um evento que aconteceu na juventude dele, é que pouco tempo depois, toda a confusão envolvendo a Susan, aquele pessoal do Homem de Preto e a mãe do Roland, né, a Gabrielle Deschênes, o Roland recebe a missão do pai dele a ir até uma cidade daquela região que está sofrendo com ataques misteriosos de uma criatura monstruosa. Que assim, não se sabe o que é essa criatura, porque algumas testemunhas que viram ela, tipo, algum diz, eu vi a criatura parecer um tigre, aí eles vão em outra cena de ataque, mas as pegadas pareciam a de um urso, ou seja, eles não sabem exatamente que criatura é essa que está causando essas mortes, e eles desconfiam que se trata de um ser transmorfo, um ser humano transmorfo, que se pode transformar em outras criaturas, que se chama Troca-Pele. É como se fosse um lobisomem, só que ele não assume sua forma de lobo, assume outros animais também. Beleza, e no momento dessa história, ele acaba contando outra história, que é a história do Vento pela Fechadura, como eu comentei, que se passou há muito e muito tempo, como ele sempre diz no início da história mesmo, antes do seu avô nascer, que é a história de um garotinho chamado Tim, que ele cresceu na cidade de Gilead, que é a cidade do Roland, e basicamente é uma história dele, que ele vai numa viagem atrás de um mago para ajudar a curar a saúde da mãe dele, que passou por uma coisa complicada. E tem o primeiro contato dele com um homem conhecido do Roland, um personagem muito recorrente nas histórias do Stephen King. Vocês sabem de que eu tô falando, não é? Beleza, agora entrando no campo das opiniões, eu não tava com muita vontade de ler esse livro, porque eu tava bem curioso pra ler o Lobo de Cala, e tipo assim, eu já fiquei um pouquinho chateado quando eu vi que esse livro ia ter flashbacks. Eu já comentei que eu não gosto de flashbacks muito extensos, mesmo eu tendo pagado com a língua, com o Mago e Vidro, mas ok. Esse livro aqui, eu vou dizer uma coisa, ele foi uma surpresa muito boa pra mim. Eu acho que foi uma das melhores leituras do ano pra mim, mesmo tendo sido a última. É uma história assim um pouco mais leve, mais tranquila do que as outras da Torre. Não tem tanta ação, não tem tanto toque de macabro e suspense que nos livros do King. É uma história mais tranquila, mais leve, é bem bacaninha. Depende do momento que você pegar ela pra ler. Eu peguei ele no momento que eu tava querendo uma leitura mais tranquila pra fechar o ano, né? Já que meu ano já tinha tido muitas coisas ruins. Então, eu peguei ele num bom momento, eu gostei muito. O livro tem algumas referências a contos de fadas, como a do Mago Merlin,
só que com aquele toque de sinistro que o King sempre sabe escrever. A primeira parte da história, que é quando o Roland e os seus amigos precisam acampar para fugir da borrasca, eu gostei muito. Primeiro porque eu comentei com vocês há alguns momentos que uma coisa que sempre me fez muita falta nessa série A Torre Negra é que eu nunca sentia uma relação de cumplicidade de verdade entre o Roland e os seus amigos. A Susannah, o Ed e o Jake. Principalmente entre o Roland e o Ed. E nesse livro aqui, finalmente eu senti um pouco dessa relação de cumplicidade mais intensa. Tipo, foram poucas páginas, porque poucas páginas do livro são dedicadas a esse trecho, mas nesse pouco eu já senti mais uma relação de cumplicidade. Tipo, eu senti que eles eram amigos, que estavam seguindo naquela missão como amigos, quase uma família, não só receberam essa missão e vão ter que seguir juntos, querendo ou não. E o trecho em que eles estão acampando nessa cidade fantasma, enquanto a chuva tá lá fora, chega a ser um pouco gostoso de ler, aconchegante, porque tipo, olha o cenário. Estão os amigos presos num lugar à noite, enquanto tá chovendo lá fora. Ou seja, é o cenário perfeito para você ver histórias. Uma ambientação muito boa para o Roland compartilhar essas histórias com seus amigos e que chega a ser gostosa e aconchegante de ler. A segunda trama, que envolve a primeira parte da história, que é quando o Roland, essa história do passado dele, quando ele foi investigar essas mortes e prender essa criatura misteriosa que estava causando todos aqueles ataques, eu também gostei bastante. Tipo assim, eu achei impressionante como o Roland conseguiu, assim, superar, mas pode-se dizer assim, tudo que havia ocorrido recentemente envolvendo a Susan e a mãe dele. É uma trama um pouco mais leve, não é tão pesada quanto a trama descrita em Magro e Vidro, mas ainda assim, é uma trama interessante, é uma trama envolvente, né? Você fica curioso para saber o que está acontecendo, você gosta da forma que o King descreve a situação da criatura misteriosa que está atacando aquelas pessoas. E por fim, a trama do vento pela fechadura. Eu gostei muito da trama também, da história do garotinho Tim. A gente sabe que o King sempre tem um dom muito bom para criar crianças iluminadas. Ele sempre consegue criar um personagem criança muito inteligente, muito corajoso. Como dizem, todas as crianças do King são iluminadas. E assim, eu gostei da história, gostei de algumas referências que ele possui a contos de fadas. Gostei, assim, dos toques de sinistro na história, porque, assim, a Torre Negra é uma série de fantasia, que mescla fantasia, faroeste, suspense, terror, romance. Só que não é aquele tipo de fantasia que, tipo, a cada 5 páginas aparece uma criatura sinistra, um monstro sobrenatural, não. Aos poucos é que vão aparecendo essas criaturas e tem um pouco de pé no chão na história também, porque o mundo médio é meio que um reflexo do nosso mundo real. Aqui nessa história que ele conta, aparecem várias criaturas sinistras. Eu gosto muito desse tipo de coisa, de inserção de seres sobrenaturais, de criaturas místicas na história, e aqui tem um pouco disso e eu gostei também. Gostei muito também do vilão da história, né, que é um personagem bastante recorrente nas histórias do King, como eu já falei, um dos meus vilões favoritos de todos. Em conclusão é isso, eu gostei do livro, gostei das histórias apresentadas, gostei do desfecho, gostei, achei assim, realmente tem a cara de um livro de presente para os fãs, não era assim um livro para seguir a série mesmo, né. Eu dei 5 estrelas pro livro, surpreendentemente foi o primeiro livro dessa série que me rendeu 5 estrelas, gostei bastante. Agora sim eu tô com fôlego para continuar essa saga, e assim, não preciso nem dizer, né, recomendo muito essa leitura, recomendo muito os livros do King, recomendo muito essa saga, A Torre Negra. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, me segue nas minhas redes sociais, tem um link de cada uma aí na descrição. E foi isso. Valeu. Falou.